O objetivo dessa aula é a gente entender o que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Ó, proporcionalidade inversa. O último assunto aqui para a gente poder entrar de fato, né, em função, nos assuntos de funções. Esse vídeo é da playlist de função do primeiro grau, tá? E a gente vai entrar de fato aí na função do primeiro grau. Mas antes eu tô dando essa geral aqui, né, sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, porque vai ter uma parte de função que vai falar sobre proporcionalidade linear, né, que tem a ver com isso aqui, e aí vai precisar. Então, já estou fazendo isso antes. Olha lá, proporcionalidade inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, se você dobra uma grandeza, a outra correspondente reduz pela metade, né? Você faz a operação inversa. Se você triplica uma grandeza, a outra reduz para a terça parte, né? Ou seja, você divide aí por 3, né? E assim por diante. Se você quadriplica uma grandeza, a outra reduz 1/4, né? Você sempre divide aí pelo inverso, tá? Sempre divide pelo inverso da grandeza. Isso é muito importante. Olha lá. Grandeza inversamente proporcional, vendo como que funciona isso no gráfico. Então, ó, graficamente a variação inversamente proporcional de uma grandeza em relação a outra forma uma hipérbole, porque a função vai ser isso aqui, ó, y igual a k sobre x, sendo esse k a constante de proporcionalidade, tá? Então, ó, a gente consegue, a gente acha o outro número, né? Sempre calculando o inverso de uma das grandezas aí que a gente estiver procurando. A gente já vai entender isso ali no exemplo do lado. O gráfico é isso aqui, ó. É uma parte de uma hipérbole, né? E a gente diz que esse gráfico aí é o gráfico de y inversamente proporcional a x, tá? Mas antes eu queria que vocês notassem a diferença, né, da grandeza inversamente proporcional para diretamente proporcional. Lá na grandeza diretamente proporcional, que a gente viu no vídeo anterior, né, até exemplo de uma grandeza diretamente proporcional, quando uma grandeza subia, a outra também subia. Quando uma grandeza descia, a outra também descia. Na proporcionalidade inversa aqui, em grandezas inversamente proporcionais, desculpa, isso acontece ao contrário. Quando uma grandeza sobe, a outra grandeza desce. Quando uma desce, a outra sobe, ok? Vamos ver como que isso funciona aqui, ó. Essa ideia vai ficar claríssima aqui, ó. No exemplo, ó lá. Quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir o percurso, para concluir um percurso, né, é menor. Da mesma forma, quando você diminui a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto, né? Por exemplo, você mora em São Paulo, aí você vai pegar a ponte aérea para o Rio de Janeiro de avião. Aí suponha que o avião vai andar a 150 km por hora. Suponha. Você acha que o avião vai chegar mais rápido ou mais devagar se ele, em vez de voar 150 km por hora, ele voar 200 km por hora? Vai chegar mais rápido, né? Então, quanto maior é a velocidade, menor é o tempo de percurso. Então, a gente tem duas grandezas. A gente tem a grandeza velocidade e a gente tem a grandeza tempo. Quando você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. Quando você diminui a velocidade, você aumenta o tempo. Então, aqui na grandeza inversamente proporcional, enquanto você aumenta se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. Só que para você diminuir o tempo, você tem que aumentar a velocidade, ok? Então, essa é a grandeza inversamente proporcional. Enquanto você aumenta uma, você diminui a outra. Enquanto você diminui uma, você aumenta a outra.
Vamos ver isso aqui no exemplo, ó. João decidiu contar o tempo que leva indo de casa à escola, de bicicleta com diferentes velocidades. Aí montou essa tabela aqui, ó. Nessa tabela tem uma coluna, né, uma linha. Uma coluna não, uma linha para o tempo, uma para a velocidade. Então foi aqui, ó. Em 2 minutos ele percorreu 30 metros por segundo. Em 4 minutos, ele percorreu 15 metros por segundo. Em 5 minutos, 12 e em 1 minuto, 60. Aí, olha bem, ó. Eu vou fazer a interpretação aqui da velocidade em relação ao tempo. Olha só. Se você andar em 15 metros por segundo, se ele andou de bicicleta, né, em 15 metros por segundo, ele gastou 4 minutos para fazer o percurso. Quando ele andou de bicicleta em 60 metros por segundo, ele gastou apenas 1 minuto. Então, ó, quanto maior é a velocidade em metros por segundo, menor é o tempo. E quanto menor for a velocidade, ó, em metros por segundo, aqui foi 12, maior é o tempo. 12 metros por segundo, ó, de velocidade, ele gastou 5 minutos. E em 60 metros por segundo, que é mais do que 12 metros por segundo, ele gastou 1 minuto. Então, quanto maior for a velocidade, menos tempo ele vai gastar. Então, só de ver isso aqui, a gente já vê que é uma grandeza inversamente proporcional. Continuando, ó, podemos fazer a seguinte relação com os números da sequência. A gente obtém 60 sempre fazendo essas multiplicações, ó. 2 vezes 30, 60, né? Ó, até igualei aqui a 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. E 1 vezes 60, 60. Então, este 60 aqui é o nosso K. É a nossa constante de proporcionalidade, ok? E aqui, como a gente está se referindo a grandezas inversamente proporcionais, né? A gente escreve sempre como razões, né? Lembra lá que a gente viu? A proporcionalidade, em geral, ela é escrita por fração. Tanto a proporcionalidade direta como a inversa. Só que na inversa, a gente coloca sempre o valor dividido pelo inverso do resultado. Por exemplo, aqui, ó. Quando o tempo é 2 minutos, a gente divide pelo inverso do valor da velocidade. Que o valor da velocidade era 30, né, ó. Em 2 minutos, o valor da velocidade era 30. Só que aqui, quando a gente olha a definição, ó, a gente lembra que quando a gente dobra uma grandeza, ela reduz pela metade. Quando a gente triplica, a outra reduz para a terça parte. Isso é calcular justamente a inversa, né? Por exemplo, 3 vai ser igual a 1 sobre 3. 2 ali vai ser igual a 1 sobre 2, ok? Então, ó, aqui é a mesma coisa que a gente vai fazer. O valor 30 aqui, o inverso vai ficar 1 sobre 30. O valor 4 aqui, o inverso vai ser 1 sobre 15. O valor 12 aqui, o inverso é 1 sobre 12, tá vendo, ó? E o valor 60, o inverso é 1 sobre 60. E esses valores que a gente coloca aqui em cima, ó, é o tempo. 2, 4, 5 e 1, tá vendo, ó? Aqui em cima, 2, 4, 5 e 1. E embaixo são as velocidades. E aí a gente coloca o inverso, 1 sobre 30. E se você calcula isso aqui, sempre vai dar 60 também, né, ó. Como é que a gente faz a divisão? Isso aqui é divisão mesmo, tá, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, 2 dividido por 1 sobre 30. 2 dividido por 1 sobre 30 é a mesma coisa que 2 sobre 1 vezes 30 sobre 1, né? Divisão de fração, a primeira vezes o inverso da segunda. 2 vezes 30, 60. 1 vezes 1, 1. 60 dividido por 1 dá 60. Que isso aqui é o nosso K, a nossa constante de proporcionalidade. E aí, ó, se você observar,
a sequência do tempo 2, 4, 5 e 1 é inversamente proporcional à velocidade média pedalando, que é 30, 15, 12 e 60. Observe que quando um número de uma sequência dobra, o número da outra sequência reduz, né, pela metade. O número da outra sequência reduz pela metade. Correspondente, né? Olha, eu não sei nem ler. Da sequência correspondente. Ok? Então, ó, se o número dessa sequência aqui dobra, ó, por exemplo, 2, o outro reduz pela metade, tá vendo? Ó, pela metade da constante de proporcionalidade, tá? Pela metade sempre aqui da constante. Então, ó, quando dobra, né, 2, lembra aquela ideia de dobra, então vai ser 60 dividido por 2. Aqui no 4, ó, quadruplica, né? Ó, no 4 aqui quadruplica. Então é a mesma coisa aqui, 60 dividido por 4. No 5, quintuplica. Então é a mesma coisa aqui, 60 dividido por 5. E me resulta o valor que está aqui em verde, tá? Façam aí essas divisões aqui, ó, para vocês verem que o resultado delas vão dar os valores que está aqui em verde. Ok? Então, isso aqui é grandeza inversamente proporcional, ok?